Muito bom dia, professores, estudantes do 8º ano. Eu sou o professor Carlos Neri, professor de História, e hoje nós estamos aqui ao vivo no Centro de Mídias de São Paulo para transmitir a continuidade das nossas aulas de História que nós estamos aqui ministrando para vocês. O tema da aula de hoje será os caminhos até a independência do Brasil. A habilidade do currículo paulista, a habilidade central, será analisar o processo de independência em diferentes países latino-americanos e comparar as formas de governo neles adotadas. Nós temos como objetivo da aula de hoje, nós vamos trabalhar aí em torno da habilidade central. O nosso objetivo será analisar o processo de independência do Brasil, desde a chegada da família real, em 22 de janeiro de 1808, até o acordo de endividamento e dependência ao capital inglês. Quem estará ministrando essa aula será a professora Janaína Jardim, e eu estarei aqui na mediação contextualizando as respostas de todos vocês. Ok? Muito bom dia, professora Janaína. Bom dia, professor Carlos. Bom dia a todos os professores, aos estudantes que estão acompanhando a nossa aula, aqueles que estão já acompanhando o processo de independência das Américas conosco desde o início aí das habilidades do segundo bimestre, já estavam ansiosos pela independência do Brasil. Afinal de contas, nós falamos sobre a independência do México, do Haiti, fizemos comparações entre o processo de colonização espanhola e portuguesa. Vocês sabem que, a princípio, foi localizado nas colônias espanholas metais preciosos, e no Brasil ainda não foi encontrado logo de cara, assim, mas depois foi encontrado metais preciosos, e nós comparamos algumas vezes a colonização espanhola com a colonização portuguesa. O processo de independência de ambas as colonizações, tanto a portuguesa quanto a espanhola, vocês lembram que nós falamos na última aula, foi acionada a partir do momento que Napoleão Bonaparte, ele invade a Europa, ele começa ali o seu processo de expansão territorial na Europa, e Dom João VI, ele se retira, a saída francesa, ele se retira. Saída francesa, Falamos nisso sempre, Como que você fala, professor Carlos? Sortie à la française. Sortie à la française. A saída francesa. Essa saída francesa, ela trouxe até o Brasil, que até então era colônia de Portugal, cerca aí de 15 mil pessoas. Então, não vieram só pessoas, vieram também todo o aparato administrativo de Portugal, o ouro de Portugal, os documentos reais, toda a organização veio para o Brasil. Bom, aí vocês lembram que Dom João, ele tem essa fama aí de ser comedor de frango, que ele era meio bonachão, meio bobo, Até, na verdade, algumas novelas retratam ele dessa forma, Muitas vezes o próprio cinema retrata o Dom João com essa figura, assim, meio... uma pessoa meio fraca, assim, mas, na realidade, se nós começarmos a analisar os processos históricos, vocês vão verificar que Dom João, ele teve, sim, um protagonismo, e Dom João VI, ele, a partir do momento que ele vem aqui para o Brasil, que era, então, colônia, ele começa a gerir ali geopoliticamente o Brasil, ele entra em algumas campanhas militares dentro do Brasil, começa a se envolver em algumas questões políticas, econômicas, ele faz a abertura dos portos. Até então, os portos da colônia só poderiam ser explorados pela metrópole, que era Portugal. Outra ação importante, protagonista de Dom João VI aqui no Brasil também, além de abrir os portos, foi elevar o Brasil a vice-reino, o que igualou o Brasil à metrópole. Então, é como se o Brasil fosse também uma metrópole. Por que Dom João fez isso? Vocês lembram da última aula? Ele fez isso para participar do Congresso de Viena, porque as tropas de Napoleão já tinham ido embora, mas o Dom João gostou tanto do Brasil que ele não queria ir embora.
E os portugueses estavam lá todos bastante ansiosos pelo retorno do seu imperador. E essa é a história que nós vamos contar hoje, a partir da Revolução Liberal do Porto. Mas antes de começar a nossa aula, eu vou deixar uma questão na tela para vocês agora. A questão disparadora. Para vocês pensarem aí, estudantes, o processo de independência do Brasil foi pacífico? 1 minuto para responder, professor Carlos. 1 minuto. Voltamos para a interação, nós estamos observando, lendo aqui as respostas dos estudantes, o chat não para de subir, muita interação mesmo, e 100% aqui dos estudantes, professora Janaína, estão dizendo que não foi um processo pacífico, e a Maria Eduarda até dá uma ênfase, é lógico que não. Que legal, parabéns, Maria Eduarda, a todos os estudantes. Bom, para mudar um pouco a dinâmica da nossa aula, a resposta da questão disparadora será dada por um professor da rede, professor Tiago. Então, vou colocar na tela a resposta da questão disparadora com a participação do professor de História, Tiago. Vamos ouvir, então, a resposta? Olá, queridos alunos do Centro de Mídias de São Paulo. Eu aqui, professor Tiago de História, e vamos contribuir com a professora Janaína, também de História, respondendo esta pergunta. O processo de independência do Brasil foi um processo pacífico? Meus queridos, para nós entendermos isso, nós temos que pensar, nós temos que analisar o contexto dessa independência, o contexto das várias coisas que estavam acontecendo nessa época. Nós sabemos que, de fato, na verdade, não houve uma grande guerra, não houve um grande conflito entre Brasil e Portugal para que a independência do nosso país acontecesse, fosse efetivada. Mas o motivo de não ter acontecido uma guerra não significa de forma nenhuma que não ocorreram conflitos, meus queridos. Por quê? Porque na sociedade brasileira e portuguesa da época existiam vários grupos, vários partidos, por assim dizer. Esses grupos tinham seus próprios interesses. Então nós temos ali o grupo do partido chamado Brasileiro, que era um grupo ali, meus queridos, de proprietários de terras rurais, grupos agrários, agrícolas. Esses grupos, eles eram a favor da manutenção do Reino Unido. O Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves. O Reino Unido que tornava o Brasil equivalente, equiparável, no mesmo nível de Portugal. Eles eram a favor porque eles tinham seus próprios interesses, os seus próprios benefícios, e tinham interesse que esse reino permanecesse. Já o partido português tinha outros interesses, era um outro grupo, formado por burocratas, por portugueses, por alguns comerciantes, e eles tinham interesse no retorno do pacto colonial, no retorno daquele acordo no qual tudo que o Brasil vendia passava por Portugal, e Portugal redistribuía e ganhava muito dinheiro com isso. Já nós tínhamos ainda outro grupo, o grupo dos liberais, grupo dos radicais. Esse grupo era influenciado também pelas ideias iluministas. E ele tinha a premissa, tinha o objetivo de trazer a emancipação, a independência, a libertação do Brasil em relação
a Portugal, era formado principalmente por elites urbanas. Mas nós sabemos que, meus queridos, desde 1820, com a Revolução Liberal do Porto, com a volta, logo depois, com a volta de Dom João VI para Portugal, o Brasil começa a estabelecer rupturas com a sua metrópole, rupturas com Portugal, porque principalmente os revoltosos do Porto formaram as cortes e eles eles exigiam várias mudanças nesse acordo, nessa ordem estabelecida, entre elas a revogação do Tratado de Abertura dos Portos, entre elas que o governo fosse centralizado novamente em Lisboa e que Dom João e depois seu filho, Dom Pedro, retornasse para Portugal, tornando assim o Brasil uma colônia outra vez. Isso trouxe muitos conflitos de interesses e muitas tensões para o Brasil da época. Então, respondendo à pergunta, o processo de independência do Brasil não foi exatamente pacífico. Não houve guerra, mas existiram várias tensões, existiram vários pequenos outros conflitos. Obrigado, meus queridos. Boa aula com a professora Janaína. É com você. Muito obrigada pela participação, professor. Todos os nossos colegas professores, fiquem à vontade para participar da nossa aula e pontuar. Nós estamos verificando sempre na internet, nas redes sociais, algumas observações que vocês estão fazendo em relação à aula, e muito do que nós estamos mudando nas aulas é porque estamos atendendo aí as suas solicitações. Então, respondendo à questão disparadora, nós sabemos que sim, não houve uma grande guerra no Brasil, embora no final, mais ao final da aula, nós vamos falar aí sobre a guerra de independência na Bahia, mas assim, uma guerra grande não houve, mas não foi um processo pacífico, né? Foi um processo que nós tínhamos grupos divergentes, interesses divergentes, então tivemos sim conflitos. Eu vou colocar na tela para vocês uma linha do tempo, uma explicação cronológica aqui para facilitar o entendimento de vocês, tá bem? Então vamos lá. Antecedentes da independência do Brasil. Vamos ver o que estava acontecendo aqui no Brasil. Em 22 de janeiro de 1808, nós temos a transferência da corte portuguesa para o Brasil. E vocês já sabem que quando a família real e Dom João VI eles chegam no Brasil, eles atraem para o Brasil uma série de melhorias, uma série de benfeitorias, como teatros, nós temos também a fundação do Banco do Brasil, uma melhoria na infraestrutura das cidades, mas nós temos também uma parte de pessoas que estão descontentes com essa transferência da corte. Temos os portugueses lá em Portugal que estão extremamente descontentes com a corte e com o rei aqui no Brasil. E temos aqui no Brasil aqueles colonos que já fazem parte de uma elite que agora vão ter que bancar o luxo dessa corte. Lembram nas aulas anteriores que eu mostrei para vocês uma imagem do Ponha-se à Rua, que era um decreto real que a nobreza ela chega no Brasil, ela escolhe as melhores casas para morar, né? Então, essas elites que eram donas dessas residências, eles tinham que sair, né? Então, era Ponha-se à Rua, era um comunicado do príncipe regente, mas aí uma brincadeira, né? Trocando aí de príncipe regente, eles diziam Ponha-se à Rua. Então, nós temos uma elite aqui no Brasil descontente e temos os portugueses lá em Portugal também bastante descontentes, porque afinal de contas, o rei foi embora e deixou os portugueses ali tendo que enfrentar as tropas napoleônicas. Vou voltar novamente à tela. Na sequência, 1815, Dom João VI eleva o Brasil a vice-reino. Então, por que o Dom João VI ele eleva o Brasil a vice-reino? Horas, nós temos o Congresso de Berlim. Desculpa, gente, Berlim não. Viena. Congresso de Viena. Viu, professora Janaína? O Congresso de Viena foi um congresso realizado para reorganizar a geopolítica europeia após a derrota de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte foi derrotado aí por uma coalizão entre Inglaterra e o Império Russo, e a Rússia usou uma tática chamada de terra arrasada. Eles mandaram queimar vilas inteiras, tirou os moradores dessas regiões, e quando os exércitos de Napoleão, em pleno inverno russo, adentraram o inverno russo,
não havia celeiro, não havia casa, não havia nenhum lugar para eles se estabelecerem e montarem um QG, um quartel-general. Ou seja, as tropas de Napoleão foram muito massacradas pelo frio russo, e aí, como eles não tinham nenhum lugar para se abrigar, as tropas da Rússia vieram tirando, expulsando as tropas francesas da Rússia. Então, o Congresso de Viena, ele tem esse objetivo de organizar as forças políticas e geopolíticas, né, no território, após a derrota de Napoleão Bonaparte. Então, elevar o Brasil à condição de vice-reino e participar desse congresso foi uma tática política, geopolítica muito, muito perspicaz aí do Dom João. E depois diziam que Dom João era um bonachão, né? Comedor de frango, porque é assim que ele é caracterizado, muitas vezes pela mídia. Mas ele tinha, assim, algumas saídas políticas e econômicas bem interessantes. Então, em 1815, para participar do Congresso de Viena, como o professor Carlos aqui nos explicou, ele eleva o Brasil à condição de vice-reino. Bom, Napoleão já tinha saído, né, de Portugal, e os ingleses já estavam tomando conta ali de Portugal. Eu vou voltar a tela para vocês, para a gente seguir na sequência. Em 1820, nós temos a Revolução Liberal do Porto, e é a partir daqui que nós vamos começar mesmo o nosso processo de independência. Então, vamos lá, 1820, Revolução Liberal do Porto, 1821, Dom João VI retorna a Portugal. Nós temos aqui a imagem do período regencial de Dom Pedro I no Brasil. A eclosão da Revolução Liberal do Porto, em 1820, forçou a volta de Dom João VI para Portugal, em abril do ano seguinte, ficando no Brasil Pedro como seu regente. Então, vamos entender primeiro o que foi essa Revolução do Porto. Aí está para vocês o Pedro, o regente, né, que fica no Brasil. Mas antes de falarmos sobre o Dom Pedro, vamos voltar aqui um pouco para Portugal. Vamos entender o que aconteceu em Portugal, o que foi essa Revolução do Porto e por que ela é tão importante, né, para o nosso processo de independência. Então, olha só, pessoal, lá no Porto, Portugal, eles já estavam bastante descontentes porque a família real foi embora, né, daquela saída francesa, e Napoleão, ele veio com suas tropas, dominou, foi embora também. Napoleão já tinha ido embora de Portugal. E nós temos agora os ingleses administrando Portugal. Então, do ponto de vista político, olha como está a vida dos portugueses. Está bem ruim para eles, porque eles têm um rei que está na colônia, que não é mais colônia, que agora é um vice-reino. Eles têm lá em Portugal alguns ingleses que estão administrando ali Portugal, né? Administrando tanto a economia quanto a política. Então, eles têm ali os ingleses administrando. E isso causou uma série de revoltas. Nós temos também, do ponto de vista econômico, uma problemática aqui. Vocês se lembram que Dom João VI, ele abre os portos da colônia para as nações amigas? Aí, diga-se de passagem que as nações amigas a gente vai entender Inglaterra, porque era a maior interessada em tudo isso. E vocês percebem que a Inglaterra está sempre por trás de tudo? A Inglaterra traz a família real aqui para o Brasil e chega no Brasil, abrem os portos, né? O Dom João abre os portos, a Inglaterra ela começa a se instalar comercialmente aqui na colônia e aqueles comerciantes portugueses, né? Que são os liberais, os comerciantes, que antes tinham o privilégio, tinham aí o poder de fazer o comércio com a colônia, eles perdem esse privilégio. Então, temos uma série de questões aí, social, política, econômica, um imperador que está no Brasil e um Brasil que agora não é mais colônia, mas é um vice-reino. Temos ingleses dominando ali Portugal. O Napoleão já foi embora e o rei não volta, Dom João não quer voltar, parece que ele gostou do Brasil e... Então, essa série de questões, isso vai gerando ali um barril de pólvora que eclode com a Revolução do Porto. A Revolução do Porto, eles juntam cortes, né? O que é essas cortes?
é como uma assembleia que reúne parte do comércio, do clero, setores importantes e que decidem a sociedade portuguesa. E eles exigem uma constituição. Então, eles querem uma nova constituição, onde o poder do rei vai ser diminuído. Então, o poder de Dom João VI vai ser diminuído. Dom João VI, ele sai, né? Olha, ele assim, falam tanto, eu acho tão interessante na história, porque a gente acaba caracterizando alguns personagens da história e dando a eles um descrédito. Só que Dom João, ele foi inteligente, porque ele sabia que ele ia voltar para Portugal e que ele ia perder ali o seu poder. Porque os liberais do Porto, eles querem exatamente isso, uma nova Constituição e diminuir o poder de Dom João. Mas o que ele faz? Ainda assim, com aquela intenção de manter uma relação entre a metrópole e a colônia, ele volta para Portugal, mas ele deixa o seu filho. Eu vou colocar novamente a imagem de Dom Pedro. Esse daí. Então, ele deixa o seu filho como príncipe regente aqui no Brasil, até para manter essa relação aí entre a colônia e a metrópole. Mas aqui no Brasil nós temos também algumas problemáticas. Até agora, o que eu falei para vocês foram as problemáticas sociais, econômicas e políticas lá de Portugal, né, que foi a Revolução do Porto, que resultou com a volta de Dom João para Portugal. E lembrando que Dom João volta para Portugal e lá vai ser feita uma nova Constituição, está bem? E ele vai ter um poder diminuído. Agora vamos voltar para o Brasil. As elites e seus interesses no Brasil. Então, voltamos aqui agora para o Brasil. Vocês vão ver que até na explicação do professor Tiago, ele fala de alguns partidos, né? Não entendam esses partidos como os partidos políticos que nós temos hoje, não é a mesma coisa. Aqui nós estamos nos referindo a partido como um grupo ideológico que tem interesses em comuns, está bem? Interesses em comuns, não é um partido político, mas um partido de pessoas, de grupos com interesses em comum. Então temos aqui no Brasil o Partido Brasileiro, que é composto pelas elites agrárias. O que eles querem? A manutenção do status de Reino Unido. Então, eles querem que mantenha o Brasil como Reino Unido de Portugal. Mas nós temos também o Partido Português. Quem são eles? São as elites mercantis. Eles são os liberais, né? Aqueles que são os revoltosos lá do Porto e que estão lá entre Portugal e Brasil fazendo o comércio mercantil. É uma elite também. O que eles querem? Eles querem permanecer com a lógica colonial anterior à chegada da família real. Eles querem que o Brasil continue a ser uma colônia e a metrópole faça toda a exploração comercial. Então, eles querem voltar à lógica anterior. E nós temos os liberais radicais, que fazem parte da elite urbana, uma parte da corte. Eles querem o quê? A emancipação. Eles querem separar. Eles querem a independência do Brasil. Então, nós temos esses três grupos, esses três partidos, que entre eles não estão aí de acordo com os seus interesses. A elite agrária, ele quer manter a situação, porque estava bom para as elites agrárias, eles querem continuar sendo aí parte, né, o Brasil como um vice-reino de Portugal. Nós temos também esse partido português, que para eles é mais interessante que o Brasil continue sendo uma colônia, porque eles são comerciantes, eles são liberais lá de Portugal, eles querem comércio, então para eles, se o Brasil continuar sendo uma colônia, é muito melhor. E nós temos aí a linha dos mais radicais, que querem mesmo a independência. Professora, nós podemos sintetizar aqui essa questão das divergências, das ideologias, das ideias que circulavam aí em torno do contexto da independência. Nós podemos fazer uma sintetização aí entre duas grandes forças, os conservadores e os liberais. Os conservadores, aqueles que estão mais ligados às estruturas coloniais, ao pacto colonial, como o professor Tiago falou, e a manutenção do status quo do Brasil como vice-reino de Portugal.
E aí nós temos os liberais. Quando você, estudante, pegar esse termo, né, os liberais, quando você ouvir falar, ler num livro, no caderno do aluno, num filme, num documentário, você, quando entender liberal, você já volta para o iluminismo. Okay? Revolução Inglesa, Revolução Francesa, ou seja, esses liberais, eles querem que toda estrutura de poder, toda estrutura que mantém a concentração do poder seja derrubado em prol de uma república. Foi o que aconteceu na América Espanhola, que nós já vimos em aulas anteriores, né? As revoluções que ocorreram ali foram revoluções liberais. Eles lutavam pela independência das suas terras, e o que ocorreu aí na América Espanhola foi a repartição desse imenso território em diversas repúblicas, ok? Não é que eles são, nesse momento, não é que eles são contra a monarquia, mas o objetivo é que o poder aí do monarca seja bem reduzido e que haja aí um parlamento que sirva aí como legislativo, com todas as indicações, projetos, leis, regras, normas que o rei coloca. Então, nós vamos ter aí duas grandes forças para você entender. A primeira força, os conservadores, a manutenção do status quo do Brasil, ligado a Portugal como vice-reino, e a manutenção das estruturas oligárquicas, das estruturas coloniais. Do outro lado, a galera do arrebento, a galera que quer a destruição dessas estruturas e a implantação de um governo mais liberal, mais voltado a ouvir o que a população quis dizer. Ok? Perfeita colocação, professor Carlos. Inclusive, a revolta liberal do Porto, né, parecia ser assim o grande momento do liberalismo, que a economia portuguesa ela ia se tornar muito mais moderna, quando na verdade, no fundo ali, ela foi bastante conservadora, porque ela queria manter o status quo, né, do Brasil como colônia. Isso. Perfeito. Então, outro ponto importante que o professor Carlos levantou também aqui é a questão de que as colônias da Espanha, elas se converteram em república depois da sua independência. E o Brasil? O Brasil se converte em república depois da independência? Não. Nós continuamos ligados à monarquia. Mas, eu vou colocar para vocês uma atividade na tela. Até esse ponto da história, você percebeu a participação popular no processo de independência do Brasil? Vou deixar 1 minuto, estudantes. Vamos lá, respondam para nós no chat. Vamos lá? Para a interação, professora Janaína, os estudantes aqui, eles estão bem divididos aqui nessa questão da participação popular da independência do Brasil. Mas o não está com maior força aqui. Afinal de contas, houve participação popular ou não? Bom, até aqui onde nós estamos contando, quem respondeu que não está havendo participação popular está respondendo correto.
Até aqui. Mas não significa que não houve uma participação popular. Mais à frente nós veremos aí a revolta, né, que aconteceu na Bahia. Então teve lá uma participação popular. Mas o processo de independência do Brasil, ele é diferente do que aconteceu no México e no Haiti. Lembram quando nós falamos do México e do Haiti? Lá teve a participação popular. Então, nós temos ali uma parte da população de escravos no Haiti participando do processo de independência. Inclusive, no Haiti, quando eles proclamam a independência, lá logo se torna uma república e eles acabam com a escravidão. Aqui no Brasil, a nossa independência ela foi um arranjo, ela foi um acordo entre as elites, até porque nós não deixamos de ser uma monarquia e a escravidão demorou bastante para ser finalizada. A Lei Áurea demorou para ser assinada aqui no Brasil. Então, até esse momento, não temos a participação popular na independência. Ela foi um acordo. Nós já veremos isso mais adiante. Vou colocar mais uma tela para vocês. Bom, quem já ouviu essa frase? Se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto, digam ao povo que eu fico. Dom Pedro de Alcântara, 9 de janeiro de 1822. Dia do Fico. Pode ler para nós, professor, por gentileza? Vamos lá, vamos ler o dia do Fico. As cortes portuguesas exigem o retorno imediato de Dom Pedro. Os liberais radicais, em resposta, organizaram uma movimentação para reunir assinaturas a favor da permanência do príncipe. Assim, pressionariam Dom Pedro a ficar com 8.000 assinaturas. Então, vocês lembram que nós tínhamos alguns partidos dentro do Brasil, que eram grupos ideológicos com interesses, né? Interesses, e alguns queriam a permanência do status de colônia, outros queriam que o Brasil continuasse vice-reino e outros queriam a emancipação. Então, esse grupo que queria a emancipação, ele juntou 8.000 assinaturas e pediram para que Dom Pedro ficasse no Brasil. Ficando no Brasil, ele estaria desobedecendo uma ordem de seu pai. Ó, lá em Portugal, Dom João VI, ele já está com seu poder absolutista acabado, porque nós temos lá na Revolução do Porto uma nova Constituição, e lá já foi gerado um novo sistema de governo, lá já começa uma república, é o fim das monarquias absolutistas na Europa. E aqui no Brasil, Dom Pedro, ele permanece e desobedece ao seu pai. O seu pai pede para que ele volte. Filho, volta para Portugal, que eles estão exigindo, só que Dom Pedro não volta. E ele diz no dia 9 de janeiro, que inclusive é o dia do meu aniversário, ele diz a todos que se é para o bem geral da nação, se todos querem, digam a eles que eu fico. Então, Dom Pedro permanece no Brasil. Vamos para uma atividade complementar? Na tela para vocês. Então, nós temos duas fontes que vocês vão analisar. Fonte 1, carta que a Majestade dirigia ao príncipe regente do Brasil e seu defensor perpétuo. Então, ele diz, meu filho, não tenho respondido às tuas cartas por terem demorado as ordens das cortes. Lembram? As cortes lá da Revolução do Porto? Agora receberás os seus decretos. Então, a corte já está fazendo decretos para que Dom João e Dom Pedro obedeçam. Aí o Dom João diz assim, ó, te recomendo a sua observância e obediência às ordens que recorrerá, porque assim ganharás a estimação dos portugueses, que um dia há de governar. E é necessário que lhe des decididas provas de amor pela nação. Então, essa é uma carta, né, de Dom João para o príncipe regente Dom Pedro. Essa é a fonte 1. Aí nós temos aí a resposta, né? Resposta de Dom Pedro para o seu pai. Vamos lá. Vossa Majestade, manda-me, que digo, mandam as cortes por Vossa Majestade que eu faça executar e execute seus decretos. Para eu fazer executar e executá-los, era necessário que nós, brasileiros livres, obedecêssemos à facção. Respondemos em duas palavras: não queremos. Se o povo de Portugal teve o direito de se constituir revolucionariamente, lembra, pessoal, Revolução do Porto, está claro que o povo do Brasil o tens dobrado, porque se vai constituindo respeitando a mim,
às autoridades estabelecidas. Então, aí, após a leitura dessas duas fontes, eu vou pedir para que vocês respondam em 1 minuto no chat a alternativa A e B. Na fonte 1, quais as recomendações feitas por Dom João ao seu filho? E B, a partir da leitura da fonte 2, pode-se afirmar que Dom Pedro seguiu as orientações de seu pai? Vamos lá, 1 minuto. 1 minuto. Voltamos para a interação, vamos ler aqui as respostas dos estudantes. O Eduardo está colocando o seguinte, fonte 1, que o Dom Pedro voltasse para Portugal. Fonte 2, ele não obedeceu a essa ordem. É isso mesmo, professora? Muito bem, então parabéns aos estudantes que estão utilizando a sua atitude historiadora. Realmente, Dom Pedro ele não obedece às ordens de seu pai, que na realidade eram as ordens das cortes liberais que queriam o imperador, o rei lá em Portugal. Mais uma tela para vocês. Nós temos aí essa obra de Pedro Américo, que é o quadro Independência ou Morte. Então, em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro ele vai proclamar aí, né, Independência ou Morte. A respeito deste quadro, ele foi feito depois, ele foi encomendado depois, muito depois da independência, então não aconteceu, os fatos não foram desta maneira, né? Os fatos aconteceram de outra forma. Mas não é porque ele dá o grito do Ipiranga que o Brasil está independente, não. Isso ainda vai acontecer depois de uma série de fatores. A imagem é uma representação artística desse momento sobre a independência. Perfeito. Então, como nós falamos que não foi exatamente nesse momento, né? Nós temos aí um outro fato que foi a Guerra de Independência da Bahia. Na tela para vocês. Aí sim, na Guerra de Independência da Bahia, hoje muitos soteropolitanos sabem que 2 de julho é a independência da Bahia, quando eles realmente comemoram. É uma guerra que nós tivemos, de fato, a expulsão de portugueses do território da Bahia. Então, é nesse momento que nós temos uma participação popular. Bom, eu vou deixar para vocês agora a participação de uma aluna protagonista, que ela vai apresentar um trabalho para nós. Vou colocar na tela a atividade da aluna. Oi, gente, eu sou a Lívia Ferreira, do 8º ano D, sou da escola Aires de Moura e tenho aula com o professor de História, o Alexandre Yamazaki, e hoje eu vim falar sobre a colonização espanhola. A colonização espanhola na América se caracterizou pela modificação da estrutura política, econômica e religiosa das sociedades que habitavam naquele território. Os espanhóis introduziram no continente americano uma nova religião, idioma e organização econômica e organização social. A economia estendeu seu território desde a atual Califórnia, nos Estados Unidos, a Patagônia, no Chile, e a Argentina. Nas regiões centrais da América do Sul, temos a alta produção de prata, principalmente na Bolívia. Já no México, a produção intensa é de ouro. E nas regiões não mineradores, temos a produção agropecuária, que teria como principal o cacau, o açúcar e o tabaco. Já a convivência social não era muito diferente, com 3 classes sociais, tendo os indígenas, escravos, com os excluídos da maior parte da convivência da colônia. No meio, sendo o segundo, temos os crioulos, compostos por filhos de espanhóis, nascidos na colônia.
costumavam ser donos de minas ou até fazendeiros. Dominavam as câmaras municipais, sendo a elite econômica. Já o grupo mais privilegiado, temos os chapetones. Esses eram os espanhóis que nasciam na metrópole e viam para a colônia como administradores reais ou altos cargos comerciais do exército. Muito bem, parabéns, Lívia, pelo seu protagonismo. Então, assim, finalizando a nossa história, o Brasil ele se torna independente quando ele paga uma dívida, né? Ele vai pagar a multa de 8.000 libras para os portugueses e para se tornar independente de fato. Mas essa história a gente continua numa próxima aula. Muito obrigada, Lívia, pela sua participação. Muito obrigada aos professores que colaboram conosco. Obrigada, professor Carlos. Parabéns, Lívia, pela sua oralidade. Você já tem jeito de professora de história. Até a próxima aula. Até a próxima. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.